Salve família encarando, aqui quem fala é o Davi e seja muito bem-vindo ao nosso humilde canal, meus irmãos. Eu acredito que muitos de vocês devem conhecer esse game que tá aí de fundo, é o famoso Guitar Hero, né? Um game até que era da hora, mas que, assim como foi dito em um documentário fake, né, classificado assim, até mesmo por quem fez, é um game que fez muitas crianças que poderiam ser futuros artistas aí, ao invés de aprenderem de fato a tocar o instrumento, foram aprender a teclar nesse game. E nunca é igual, não vai servir de nada, por melhor que seja a pessoa, por mais campeão que ele seja de campeonatos, ele jamais vai ser um músico. Então, em vez de a pessoa estar aprendendo algo que pode ser futuramente, vir a ser no caso, uma profissão, a pessoa está ali aprendendo uma coisa que não serve de nada, né? Só serve para o game mesmo. É legal como divertimento, mas se você pensar por esse lado, e essa hipótese foi levantada nesse documentário fake, né? A história da música do Brasil, a destruição da música do Brasil. Fake ou não, fala de uma coisa real. Mas a dica hoje foi enviada pelo nosso irmão Jair Vieira, meus irmãos. E a gente vai ver algumas simbologias aqui do Rock in Rio, não é? Que não é mais segredo para ninguém, não há nada mais em oculto. O próprio rock, né, infelizmente, sempre foi usado para isso. Embora que eu acho que nenhum ritmo musical deve ser nunca penalizado, julgado, né? A pessoa faz a letra da música como quer. Agora, infelizmente o rock tem sido muito usado para o mal. E aqui a gente vai ver um pouco dessa simbologia, que ela parece encantar mesmo as pessoas que, diante ali da admiração pelo artista, pela própria música, ela acaba entrando na brincadeira sem saber do que realmente se trata. Então vamos dar uma analisada aqui juntos, meus irmãos. Como não há tempo a perder, pega agora mesmo o biscoito tinhoso com Nescau e vamos iniciar o nosso quadro. Olha esse pôster, que lindo. E as coisas da collab, olha que demais. São patches para prender, tipo jaqueta. Bom, meus irmãos, é triste, né, que um ritmo tão legal, eu mesmo, durante a minha adolescência, era só o que eu escutava. Eu acho que muitos já até perceberam, né, o meu estilo assim, que sempre foi voltado um pouco pro rock. Nada muito radical, mas eu sempre curti. E naquela época, meus irmãos, assim como eu sei que a nova geração também deve pensar, que quando vê alguém reclamando, mostrando isso que a gente mostra hoje em dia, é porque é alguém quadrado, alguém que nem entende o negócio, é um simples estilo e nada mais do que isso, né? Rebeldia, uma forma de protestar, né? Mas não tem nada a ver com isso, a verdade é essa. Hoje, quando a gente analisa o Guns N' Roses, por exemplo, né? Naquela época, eles cantando aquela música Bem-vindo à Selva, e você vê os gritos que o Axl Rose fazia, que na época eu admirava demais, mas hoje a gente vê uma feminilização nele, né? Parece, com o perdão da palavra, parece uma vadia enlouquecida, né? Dando uns gritinhos. Não é um comportamento que você vê e que não se admira, nem uma mulher que faz programa. Imagine um homem fazendo aquilo ali, diante de milhares de pessoas, e pior, sendo admirado por isso. Você analisando a figura do próprio Baphomet, né, que é muito adorado, principalmente dentro do rock, você vê que ele é uma figura que você não sabe dizer se é um homem ou uma mulher. É uma mistura de homem, mulher e animal. Você tem nele o órgão masculino, envolvido aí por duas serpentes. Você tem seios, numa cabeça de bode e cascos, além de escamas na pele. A gente tinha até um membro de uma seita fazendo essa análise, dizendo que ele é o deus da seita dele. Por que é que eu estou falando dessa figura para você, meus nobres e queridos irmãos? Porque
se você prestar atenção nesses artistas, como na época o próprio Axl Rose, você vai perceber e entender que eles eram exatamente isso. Eram homens e que a gente admirava, se inspirava, mas que tinham um comportamento muitas vezes e ficavam até parecendo usando batom, pintando as unhas, com uma mulher. Resumindo, essa ideologia estava sendo propagada já naquela época e nós não só não percebíamos, como ainda admirava. Não é de se estranhar, né, que isso hoje em dia tenha se intensificado muito mais. É aquilo que a gente já tem falado em outros vídeos, meus irmãos. A nossa mente foi preparada para receber cada coisa como a gente recebe hoje, há muitos anos atrás. Aliás, desde a nossa infância. Não é à toa que o que passa na mídia se chama programação, porque programa quem assiste. E nós fomos programados e nem sequer percebemos. Talvez era por isso que os nossos pais não gostavam dessas coisas, né? Dizia, como é que a pessoa pode gostar de um troço desse? Porque eles, meus irmãos, não tiveram essa programação, como nós tivemos. Analisando a coisa de um ponto espiritual, a gente percebe, meus irmãos, que ali ia muito mais do que um show artístico. Principalmente ainda dando como exemplo o Guns N' Roses, o Iron Maiden, a gente faz um vídeo depois só falando aí dessa caveira que eles usam e tudo mais, né? Eu acho que o Iron merece aí um vídeo só deles. Mas ainda falando do Guns N' Roses, você vê que era uma coisa tão espiritual que envolvia o grupo todo, e vai muito além de show, vai muito além do lado artístico, que o próprio Axl Rose chegava a estourar as cordas vocais cantando. É uma coisa que ia muito além, meus irmãos. Era quase como o cara ali se transformasse em uma figura, né? Alguma coisa tomasse conta dele. Hoje ele está muito prejudicado por causa disso. Está tentando aí, velho, né, continuar com os shows, unicamente por questão financeira. O cara já não vai tão bem, né? Embora pobre nunca vai ser, como eu já falei até em outro vídeo. Os direitos que ele tem nas músicas mantém até o fim da vida dele tendo um conforto na vida. Mas você sabe que a galera que é acostumada a ser uma celebridade, ser rico, né, muito rico, gastar dinheiro à vontade, já não dá mais para ter esse luxo se não cantar. Mas como cantar se ele mesmo destruiu as cordas vocais? Então isso fica até um alerta para todos nós, né, meus irmãos? Principalmente para quem é novo, para se preservar um pouco mais. E na questão, meus irmãos, da simbologia, eu acho que não há muito o que falar, porque isso está escancarado hoje em dia. Tá ficando cada vez mais comum você ver séries para criança mesmo, né? Aberta aí para criança de todas as idades, o demôniozinho aparecendo nos desenhos e sendo até mais legal do que o anjinho. Se você prestar atenção nisso, cada vez está sendo mais comum essa forma de pensar. A imagem do próprio demônio ela foi banalizada e hoje ela já não é mais temida. Hoje, através do próprio rock mesmo, as pessoas já associam isso ao radical, ao diferente. Simplesmente isso. Não vê que aquela figura representa todo o mal. Elas não veem mais com esse olhar. Que aquilo ali é um homicida, é o pai da mentira, o chefe dos roubos, dos assaltos, da violência contra as pessoas. Ninguém olha mais por esse lado. Olha o lado radical, que escancara a hipocrisia dos religiosos e por isso muita gente entra nessa. Mas não sabe que existe toda uma carga negativa por trás disso, meus nobres e queridos irmãos. E é por isso que eu fiz esse vídeo. Até nesse jogo que você está aí de fundo, no final do jogo, se você prestou atenção, pelo menos eu joguei, eu acho que até o 3. E você no final toca uma música no inferno. O contrato que você faz ali na banda, né? Quando você começa cantando ali em escolas e tal, e você vai crescendo, né, na história do jogo, até chegar ao ponto de se tornar uma celebridade. E quando você se torna uma celebridade, seu último show no inferno, indicando que toda a sua carreira era um pacto, o seu contrato fazia parte de um pacto. Então o jogo nada mais faz do que mostrar uma realidade. E quantas crianças, os próprios pais, além de comprar o game, comprava a guitarrinha para a criança jogar, achando que era bacana, e que as figuras demoníacas que aparecia era simplesmente uma representação do radical, do diferente. E, mais uma vez, a carga negativa que esses pais trouxeram para os seus próprios filhos, meu irmão, não é brincadeira. Então é por isso que nós vamos ver, meus irmãos, nas futuras gerações, coisas cada vez piores acontecendo, coisas sem sentido. Às vezes aqui a gente cita isso em vídeos também, né, que era normal você ver coisas ruins acontecer, sempre aconteceram, mas às vezes tinha um motivo, tinha uma razão. Mas ultimamente tem acontecido coisas até sem lógica. E por quê? A espiritualidade está aí, meus irmãos, e não vê quem não quer. Enfim, eu vou encerrar esse vídeo por aqui, não quero fazer um vídeo muito longo, mas eu faço questão de saber a tua opinião, meus irmãos. Como é que você vê essas coisas todas acontecendo no meio da nossa sociedade? E pior, né? Como é que o próprio tido como cristão age perante essas coisas? Você acha que a nossa atitude, né, as nossas ações está de acordo com os acontecimentos?
Deixa aí nos comentários, eu faço questão de ler. A gente volta amanhã, se assim o Criador permitir. Um abraço, meus irmãos, fiquem todos com Deus e fui!